Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor reine em todos os corações. Nós temos essa saudação, chamada Shalom, e quer dizer isso, paz, alegria, gozo, felicidade, saúde, bem-estar, tudo numa só, Shalom. Não precisa ficar colocando Shalom Aleichem, Shalom Yahvé, Shalom Adonai, é só Shalom. Eu sou pastor e professor Ilmar Satemerik Heller Kaiser. Sou fundador e diretor do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Meu ministério da palavra é esse aqui, é o mestre, o menorzinho de todos, é o petitinho. Enquanto o apóstolo é o que funda a obra do Senhor, é o que dirige a obra, o profeta auxilia, o evangelista vai à frente, é o primeiro que prega, tem o pastor que pastoreia e tem o mestre que ensina. E uma das funções da igreja, nós vimos agora há pouco na aula passada, é essa, É edificação, instrução, não é isso? E adoração, são as funções. Na aula de hoje nós estamos ministrando sobre eclesiologia. Meu ministério é ensinar, e nós estamos ensinando aqui. Nós temos o seminário da Bernáculo, que é da minha denominação, qual eu sou pastor há 33 anos, ocupei vários cargos lá, e nós temos igreja em 84 cidades do Brasil, mais um missionário na Espanha, e também o seminário Bereshit e a faculdade Bereshit. Todas as faculdades e institutos livres, não temos subordinação ao MEC, Ministério da Educação e Cultura. Mas temos o curso também de superior do MEC. Se você quiser fazer, pode nos contatar. Aqui somos polo de uma faculdade oficial do MEC, que é o FACETEM, que fica lá em Boa Vista, Roraima. Nós estamos ministrando as aulas de eclesiologia do livro 3. O livro 3 é o terceiro livro do bloco do curso básico de teologia. Na aula passada falamos das funções da igreja, hoje falaremos sobre as formas de governo da igreja. Como a igreja é dirigida, desde os seus primórdios até os dias atuais. Então vamos começando observando as funções básicas que é a liderança. Tem que ter liderança em todo o setor. Nada se faz no mundo sem liderança. Até mesmo as pequenas criaturas têm liderança. Os gafanhotos marcham todos enfileirados, têm a liderança. As formigas têm a rainha, a abelha tem a rainha. Então todo segmento tem que ter a sua liderança. Então as principais lideranças que a gente pensa da Bíblia, as formas que a gente vê por lá, primeiro a liderança chamada episcopal. Vem de episcopo. Essa palavra episcopo quer dizer bispo, supervisor. Epi é um prefixo, escopo, visão. Então, visão é uma supervisão, é um supervisor. Na forma episcopal, a igreja, a autoridade reside no bispo, que é o episcopo, quer dizer bispo. Então, tem algumas denominações que adotam variados modelos de bispo. Tem bispo, tem nível de bispo, A igreja anglicana também segue essa função do governo episcopal. A igreja católica também, romana, segue episcopal, tem o sumo bispo, que é o papa, depois tem os cardeais, e depois tem o bispo e tem o padre, É o sacerdote, o pároco. Então, o primeiro nível é o nível de ministro ou sacerdote comum, na igreja católica. Sacerdote comum, depois você tem o bispo, que pega a diocese, E depois você tem o cardeal, que pega várias dioceses, e depois você tem o papado, que é então onde entre os cardeais elegíveis se escolhe um líder. Então, o primeiro nível na igreja episcopal seria o ministro também, depois nós teria o outro bispo, que é o bispo dirigente. O metodista não é assim, é o pastor e o bispo. Então, são mais fáceis de entender assim. Então, entre esses poderes do bispo, então, levantar os sacerdotes, levantar os ministros, os pastores. Outra forma de governo é a forma presbiteriana, que é a forma dos presbíteros. Essa é a forma que nós temos também na Bíblia. A Bíblia menciona bispos e presbíteros e anciãos. Não menciona outros nomes. Menciona pastor uma única vez, mas como sumo pastor. Não tem no Novo Testamento nenhuma referência a pastor dirigindo igreja, não. Todas as vezes que Paulo fala, mencionando tanto para Tito, quando eu te deixei em Creta para que ele colocasse em ordem as coisas que tem que colocar, que levantasse em cada igreja presbíteros ou anciãos ou bispos, não se fala em lugar nenhum como pastor, que esse modelo que nós temos hoje aqui de apacentador, O pastor, é importante entender que tem pastor, tem duas funções, tem pastorear, o rebanho, e tem direcionar, pastorear o rebanho, dar comida é uma coisa e supervisionar é outra. Então, a forma presbiteriana é que nós temos, então, o presbítero docente e o regente. A igreja presbiteriana adota esse modelo, que é o conselho, o presbítero docente, é o presbítero professor, e o presbítero regente é aquele, então, que é escolhido ali, então, são modelos de eleições, Mandatos de 3 anos, de 4 anos,
pode recandidatar ou não. Então, durante aquele tempo, a pessoa é oficial da igreja. Depois que ele perdeu, ele deixou de ser, né? Já no meio pentecostal, é oficial para a vida inteira. Foi levantado o diácono, ou vai ser presbítero depois, ou vai ser evangelista, ou vai ser pastor. É o modelo pentecostal, não se perde o cara, a não ser por exclusão, por pecado, alguma coisa, né? Mas no meio presbiteriano é eleição, né? Tem eleição. Então, essa função de presbítero são encontradas na igreja do Novo Testamento, em Atos capítulo 11, 30, lembro sobre isso, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Ao selecionar presbítero para a igreja, as pessoas tinham consciência que se conformavam pelo ato externo com a escolha de que o Senhor já fizera. Os eleitos ou designados atuam em favor ou no lugar de indivíduos, né? Então, no modelo presbiteriano, tem o presbitério, onde se reúnem os presbíteros, depois tem o sínodo, que reúne os presbitérios, e depois tem o Supremo Concílio, onde se reúne os sínodos. Então, um presbitério são várias igrejas, um sínodo são vários presbitérios, e o Supremo Concílio são vários sínodos. Esse modelo, então, também é um modelo presbiteriano, né? Tem o presbítero docente, que é o pastor, e o presbítero regente, que são escolhidos ali pelos próprios membros. O modelo congregacional, que é uma outra forma de governar a igreja, destaca por dois itens principais. Esse modelo é o da Igreja Batista. É o modelo da autonomia, o da independência e da democracia. Então, nesse modelo congregacional, não tem aqui presbitério, nem sínodo, nem nenhuma entidade que tenha coordenação sobre a igreja. A própria igreja define a vida dela, né? Então, a democracia é o sacerdócio de cada crente. Cada membro da congregação local tem voz na assembleia onde se reúne ali. Então, os batistas congregacionais, os luteranos, adotam esse modelo aqui. E não tem também um sistema assim que coordena. Por exemplo, a presbiteriana é o presbitério que coloca pastor nas igrejas. Nosso modelo ministério tabernáculo é um modelo misturado com batista, presbiteriano, e nós somos presbiterianos de origem, os líderes fundadores. Nós temos, então, o poder do ministério, que seria o presbitério. Ele é que coloca pastor e tira pastor. No modelo batista, quem decide é a igreja é que decide. Presbitério não tem presbitério. Não tem, eles têm um tal de associação de igreja, associação de pastores, mas sem vínculo ou sem hierarquia, sem poder de mandar, tirar e colocar líderes nas igrejas. Então, a própria Assembleia é que define a sua vida, né? Eles mesmos definem seu orçamento, etc. E também nós temos algumas igrejas chamadas sem nome, né? Nem nome, não tem nem placa, que eles também não têm nenhum governo. Esse modelo é muito antigo, vem lá dos tempos dos Quakers, ou dos irmãos de Plymouth, lá nos Estados Unidos, quando chegaram os puritanos, lá da região de Boston, Massachusetts. Eles não têm forma de ninguém dirige ninguém. Não tem ninguém chama ninguém de pastor. Eu andei pregando 2 vezes na igreja dessa, chama Igreja em Vitória, igreja em Santa Maria de Jetibá. Eu preguei nessas igrejas, eles não têm pastor, ninguém. É o irmão Ilmar, o irmão Pedro, o irmão Antônio, não tem uma liderança chamada, denominada assim, né? Continuando então aqui, falando sobre o sistema de governo eclesiástico hoje. Primeiro, então, hoje é a falta de... não se consegue assim pensar da Bíblia, né? Uma maneira mais além dessa que está ali, que é o que nós temos ali no Novo Testamento, que são os presbíteros, bispos, presbíteros, que Paulo diz em Timóteo, quem aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Quem aspira a ser bispo, né? Então seria o ancião ou presbítero local e um bispo supervisionando. Paulo seria tipo de bispo. Paulo é chamado de apóstolo, né? Depois nós falaremos sobre isso também, que alguns creem que apóstolo não existe mais. Outros creem que só existiram 2 apóstolos. No lugar de Judas entrou Matias e acabou. Mas a gente conta outros nomes de apóstolos na Bíblia, né? Parece falando de Júnias e Andrônico eram apóstolos, Paulo é apóstolo e ele não ministrou com Jesus. Tem alguns crendo que apóstolo seria só aqueles que Jesus levantou, que estavam com Jesus, que viveram o ministério com Jesus. Mas hoje está cheio de igreja aí apostólica, né? Tem apóstolo René Terra Nova, apóstolo fulano, apóstolo ciclano. Hoje nós temos muitos apóstolos, e como também tem bispos, né? Bispo da Universal, bispo da Mundial. Mas são formas de governo que eu acho que não atrapalha em nada. O que muda ser chamado de apóstolo ou não? O que muda ser chamado de bispo ou não? Eu era bispo aqui no Ministério Tabernáculo. Eu coordenava 8 igrejas, era como se fosse bispo. Mas nós não usamos essa tipologia aqui. Continuei pastor Ilmar. Eu chamava então pastor regional, porque eu coordenava algumas igrejas.
Mas isso não interfere em nada em termos de espiritual, em termos de salvação, né? Que seja apóstolo, que seja bispo, que seja o nome que quiser. O importante é fazer a obra do Senhor e levar o Evangelho, que é a principal função da igreja, é levar a boa nova. E qual é a boa nova? Jesus morreu, pagou a sua conta, ressuscitou e intercede por nós, e nós vamos para o céu. Então vamos ficando por aqui, fica na paz, um abraço, Deus abençoe a todos, tchau, tchau.